Se você quer aprender a lucrar com os melhores padrões de candle para poder pegar um fluxo de vela, fica até o final desse vídeo que eu vou estar te ensinando toda a minha estratégia, todo o meu conhecimento sobre fluxo de vela e sobre estratégias de candlestick para poder pegar o rompimento de alguma região ou o alvo do preço para o mercado poder seguir até ali aquela zona onde a gente marcar. Então vou estar ensinando para vocês as melhores estratégias para poder seguir com o fluxo de vela, beleza? Então, família, a primeira coisa que vocês têm que identificar numa paridade é ver como que essa paridade está se comportando. Aqui no caso, na Melania Coin, mercado de OTC, a gente consegue ver tranquilamente a tendência macro do preço. Então, a tendência macro, que é a tendência principal, a mais forte, está sendo aqui ó, uma forte tendência de venda. Tá vendo? Ó? O mercado fazendo uma grande desvalorização do preço a favor do movimento de venda. Então o mercado está desvalorizando aqui o ativo. A gente sabe que a tendência macro é vendedora, então a gente tem que priorizar aqui entrada de venda pro fluxo de vela. Então a primeira coisa é identificar a tendência principal da paridade. Aqui no caso está sendo essa tendência de venda. Anteriormente o mercado estava em tendência de alta, ó. A gente pode ver aqui que o mercado estava em tendência de alta. Após criar essa última máxima, o mercado faz a reversão para a tendência de venda. Já rompeu os últimos fundos ó, e está trabalhando agora abaixo dessa região aqui. Então a gente sabe tranquilamente que a tendência principal que está sendo de venda. A segunda coisa que a gente tem que identificar, galera, ó, vou estar escrevendo aqui, ó. Primeira, identificar a paridade se está com tendência. Primeira coisa, identificar a paridade se está com tendência. Segunda coisa, identificar se a paridade faz o fluxo de vela, tá? A gente também tem que identificar se a paridade está fazendo o fluxo de vela. Aqui tranquilamente a gente pode ver que o mercado está seguindo o fluxo tranquilamente, ó. A gente tem essa grande pernada aqui de venda, a gente tem aqui também a pernada de rompimento, a gente tem mais uma pernada aqui de rompimento também aqui nessa região, e agora mais uma pernada aqui de rompimento, ó, deixando para trás uma estrutura de compra. Então a gente está vendo que o mercado está respeitando a tendência de venda e a tendência de venda para o fluxo de vela. A gente está vendo que o mercado está rompendo as estruturas de alta e seguindo para o fluxo vendedor com alvo do preço nas mínimas. Então, terceira coisa que a gente tem que ver, qual o padrão que a paridade está respeitando. Aqui no caso o mercado está fazendo o que? Rompimento de tendência de alta com alvo no fundo, beleza? Então a gente está vendo que a paridade está respeitando o que? Rompimento de tendência de alta com alvo nas mínimas do preço. Então a gente já viu três coisas: que a paridade está seguindo grandes tendências, que a paridade está fazendo fluxo de vela a favor da tendência macro, e a gente identificou qual o padrão que essa paridade está fazendo: rompimento de estrutura de alta para correção do movimento de venda com alvo do preço nas mínimas. Então a gente já observou duas vezes: versão macro, tendência de alta, rompimento, alvo do preço nas mínimas, e aqui versão micro, tendência de baixa, tá? Ó, tendência de alta, rompimento, alvo do preço aqui nas mínimas. Então a gente já identificou essas três possibilidades. Agora a gente já tem que identificar aqui, ó, a nossa entrada. A gente joga aqui uma LTA nessa região. A gente está vendo que o mercado já está até fazendo um pullback aqui, ó. Verifica comigo, pullback nesse último fundo, grande candle vendedor, trazendo o que? Uma grande chance do mercado seguir aqui para esse fluxo de venda. Então vou entrar vendido aqui na próxima vela, na Melania Coin, a favor exatamente da projeção que eu falei para vocês. Rompimento da estrutura de alta, seguindo o fluxo de queda. O mercado ainda fez um pullback aqui nesse último fundo. Olha o padrão de candle vindo, candle de força. Olha o tamanho desse candle se apresentando aqui pra gente, forçando ainda o rompimento desse último fundo. Vamos entrar aqui vendido na Melania Coin, a favor exatamente desse fluxo de queda. Então a gente pode verificar que a paridade já está em tendência forte de venda, tendência macro está de venda, e que o preço está fazendo fluxo de vela se ele rompe uma estrutura de alta. O que ele está fazendo aqui? Rompendo uma estrutura de alta de fundo acima de fundo, e ainda está fazendo pullback ó, nesses últimos fundos rompidos. Olha só o mercado fazendo aqui ó, o pivô de queda. Então a gente pegou vendido para o fluxo de vela a favor do alvo do preço ó, nessa última mínima aqui do ativo. Então vamos ver se vai pagar aí pra gente. Movimento vendedor aqui na Melania Coin, a favor exatamente dos três movimentos de venda que a gente aguardou a favor do fluxo de vela, e vamos ver se vai pagar aí pra gente, galera. Tá faltando por enquanto 15 segundos, o mercado tá respeitando as nossas projeções vendedoras, esperamos exatamente essa movimentação e vamos ver se vai pagar, família. 5 segundinhos, vamos ver. Já até criou uma nova mínima, já rompeu a mínima anterior. 3, 2, 1,
primeira entradinha pagou aí pra gente fluxo vendedor, mercado fazendo a mesma projeção de antes. A gente fez exatamente as leituras para poder pegar o que a paridade está respeitando. Então a gente viu que o mercado está respeitando o fluxo de venda, viu que a paridade está respeitando a tendência macro vendedora e viu o movimento que ele está fazendo, rompendo a estrutura de alta, seguindo com fluxo de queda com o alvo do preço nas mínimas. Então preste atenção mais uma vez aqui para vocês, ó. Primeira coisa que vocês têm que saber na hora de analisar uma paridade no mercado de fluxo de vela, para vocês operarem fluxo de vela. Vamos lá. Primeira coisa, verificou a tendência de antes, estava sendo de alta, tendência de alta. O mercado estava seguindo tendência compradora anteriormente, não vai sempre seguir de alta, uma hora ele vai romper essa tendência. Fez o rompimento, grande fluxo vendedor. Olha a quantidade de fluxo de vela, galera. Grande fluxo de vela aqui para o rompimento, fez o movimento aqui, ó, de pivô, de queda, rompendo essa LTA, grande fluxo de vela também, ó, mercado uma grande movimentação vendedora, foi direto aonde? Lá nas últimas mínimas, tá vendo? O mercado vai direto a favor do alvo lá nas últimas mínimas, trabalha bastante tempo ainda nessa região, pode ver que ele fez uma acumulação aqui do preço, depois efetua o rompimento de novo, confirmando as estruturas de queda, ou seja, o preço ainda aqui, se ele não tivesse rompido esse último fundo, ele ainda poderia segurar nas regiões aqui de suporte e voltar a subir. Só que como ele rompeu esse último fundo, ele confirmou mais ainda essa tendência macro vendedora, não tendência micro, a tendência principal, onde o mercado vai respeitar por mais tempo. Então aqui a gente está vendo que a projeção está sendo de queda e que ele está respeitando um certo tipo de padrão, que é rompimento de estrutura de alta com o alvo do preço para captura de oferta. Então o mercado está sempre buscando oferta. A gente está vendo que ele está sempre rompendo as mínimas anteriores. Ó. Ele fez primeiro o rompimento dessa última mínima, ó, criando novas mínimas. Depois ele rompe de novo uma outra mínima, cria outra mínima. O mercado sempre tenta corrigir para alta, ó, não consegue, rompe de novo. Aqui é a mesma coisa. Corrigiu para o movimento de alta. Verifica aqui comigo. Ó. Fundo, 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 diversos fundos acima do outro, já que tivemos 4 fundos acima de fundo, então o mercado corrigindo para o movimento de compra. O preço foi lá e fez o que? Rompimento dessa estrutura de acumulação, rompimento da tendência de alta, fez um movimento de pullback no último fundo. Deixa eu estar mostrando aqui para vocês um pouco mais próximo. Ó, só um pouquinho mais próximo, só para vocês verificarem. Ó, o que o preço fez, galera, exatamente a projeção que a gente estava esperando. Tendência estava sendo de alta, a gente viu que o mercado estava respeitando um certo tipo de padrão, que era fluxo de vela e rompimento da estrutura de alta com alvo em captura de oferta. Então a gente verificou o preço seguindo essa estrutura de alta, o mercado fazendo o rompimento da estrutura de alta e ele ainda fez o que? O pullback. Então a gente teve o pullback nesses últimos fundos, a gente pode ver que o mercado trabalhou aqui com acordo no suporte, trabalhou aqui também com acordo no suporte, aqui também, aqui também. Então a gente sabe que aqui estava sendo uma região de suporte, ó, onde o mercado trabalha para reversão de compra. Para quem não sabe, suporte e resistência, mercado lateralizado, suporte é a parte de baixo, onde o mercado reverte para compra, resistência é a parte de cima, onde o mercado reverte para o movimento de venda. Então a gente pode ver que aqui era uma região pequena, lateralizada do preço, ó. Mercado trabalhando como suporte e resistência. O preço fez o rompimento desse último suporte, buscou oferta, criou uma nova mínima. O mercado começou a fazer fundo acima de fundo. Ó. Voltou lá para aquela acumulação de antes, tá vendo? Não conseguiu romper esse último topo, não tinha preço suficiente nessa mínima aqui. Ó, essa mínima aqui não tinha preço suficiente para romper essas últimas máximas. Então o mercado não conseguindo romper, o que ele vai fazer? Deixar essa estrutura onde o mercado estava em acordo, vir para o movimento de venda para buscar mais oferta, buscar um preço mais barato. Conseguindo um preço mais barato, os compradores retornam com mais força depois. Porque se aqui estava custando 9 e passa a custar 7, a galera vai comprar mais ainda. Aí ele tem força para voltar a subir e romper as resistências. Então a gente viu que era uma paridade que seguia fluxo de vela. Mais uma vez aqui para vocês, ó. A gente viu que era uma paridade que seguia fluxo de vela, paridade que faz fluxo. A gente viu que era uma tendência macro de venda. A gente viu que o preço rompia a tendência de alta para buscar novas ofertas. A gente viu que o mercado estava respeitando esse padrão. E a gente viu também que o mercado fez o rompimento de uma pequena alta e ainda fez o pullback. Então, galera, mais uma confluência. Nós tivemos 4 confluências
4 confluências só para poder pegar essa entrada. Primeira confluência, paridade fazendo fluxo de vela. Mostrei para vocês os gatilhos para uma paridade poder fazer fluxo de vela para a gente poder pegar o fluxo. Então a gente sabia que o fluxo de vela que a gente queria pegar aqui era de venda. Segunda coisa, tendência macro vendedora. Melhor ainda, se a tendência macro está sendo de venda, você operar a favor da tendência macro, a probabilidade matematicamente falando, de você pegar uma operação a favor da tendência macro, ela sair vitoriosa, aumenta mais ainda a nossa chance de vitória. E a terceira coisa, galera, o mercado ele estava fazendo padrão de rompimento de tendência de alta para poder buscar ofertas em fundos. Então, supondo, aqui a gente tinha um fundo, o preço ele saiu desse ponto, ó, até esse ponto aqui em cima, tá vendo? Então a gente tinha aqui um acordo do preço, ó, o mercado respeitando uma tendência de alta. Após chegar numa nova máxima, o mercado faz o que, ó? Movimento de venda e busca oferta, que é buscar preços anteriores, ó. Primeiro ele busca aqui, depois ele busca aqui, e por último ele vai buscar lá atrás, ó. Então a gente viu que o mercado estava fazendo esse movimento aqui, ó, essa projeção de correção. Beleza, a gente vai buscar uma próxima oportunidade dessa. E a gente pegou exatamente essa movimentação. Rompimento da estrutura de alta, tá? Seguindo o fluxo de vela a favor do alvo do preço, lá nas mínimas para poder fazer captura de oferta. Nós tivemos aqui também a confluência do movimento de pullback, esse último fundo, que é quando o mercado rompe uma região de suporte, ó, e trabalha como uma resistência agora, ó, fazendo exatamente esse movimento. Ó, aqui é o pullback, tá vendo? Olha só, o mesmo movimento aqui, ó. Região lateralizada, movimento de pullback, mercado seguindo o fluxo de vela com alvo lá nas mínimas. Então estava 100% desenhada essa oportunidade aqui pra gente. A gente só aguardou o mercado confirmar o candle ali anterior, confirmar o pullback mesmo, ó, exatamente esse movimento que a gente esperou. Verifica aqui comigo, grande candle vendedor, grande volume de venda, ele ainda engolfa os dois de compra. O que é engolfar? Ele é maior do que os dois de compra anterior, então o volume, a pressão de venda nele está sendo maior do que a pressão de compra que estava segurando nessa zona. Então o mercado ele consegue engolfar essa região, ainda consegue também forçar o rompimento dessa mínima. Então a gente entrou para o fluxo de vela, entrou para o mercado fazer exatamente esse movimento de captura de oferta a favor do pullback, a favor do rompimento da tendência de alta, a favor da tendência macro de venda e pagou aí para a gente lindamente, seguindo o nosso operacional de fluxo de vela. Então se você gostou desse vídeo, se você gostou das explicações, deixa o like, comenta aqui embaixo se você entendeu toda a explicação aqui que eu passei para vocês, trazendo bastante conhecimento sobre marcação gráfica, sobre entendimento para você escolher uma paridade boa e sobre também você identificar qual operacional você vai aplicar na paridade. Aqui a gente viu que era para a gente pegar a tendência de venda, o fluxo de vela e alvo do preço nas mínimas rompendo a tendência de alta. A gente replicou exatamente o padrão que a paridade estava apresentando para a gente e a gente colocou uma lote no bolso com essa operação linda aqui de venda, fechando aí com 5.727 de banca, beleza? Então galera, esse foi o nosso vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado do nosso conteúdo, deixa o like aqui no nosso vídeo, se inscreve, tô sempre postando conteúdo aqui para vocês, trazendo bastante conhecimento que funciona dentro do mercado de fato, beleza? Tamo junto galera, aqui abaixo também tem o nosso canal do Telegram, só você tá entrando, lá eu posto bastante conteúdo didático, mando alguns sinais também, então para você ficar participando aí de tudo que eu venho postando para vocês e ir aprendendo comigo, beleza? Então tamo junto, esse foi o nosso vídeo de hoje, valeu e até a próxima.